si. O munueye o munu apaka si ete kerete ke apaka si o kwete omi na yusakala sa mutima. Wai hai molmue asako kari sokai. As preocupações nunca serão iguais. Cada pessoa tem a sua preocupação. Cada um de nós tem alguma coisa que lhe preocupa. E se nós perguntarmos cada um que está aqui neste lugar, cada um vai dizer os seus problemas. Vamos ver que os problemas são diferentes. Há quem está a pensar em ter dinheiro, em ter emprego. Há quem está a pensar em ter outras coisas. Há quem está a pensar também outra coisa. Então as preocupações de cada um são diferentes. Não vamos encontrar as preocupações iguais. Há sempre alguns pontos em que as preocupações serão diferentes de cada um de nós. Mas aqui estamos a ver que a grande preocupação para o Senhor Jesus é a salvação do homem. Esta foi a grande preocupação que Jesus teve. Preocupar-se com a salvação do homem. Vemos que Jesus, ele preferiu dispensar a comida. Ele diz assim, ainda os discípulos disseram, mestre, come alguma coisa. Ele diz que a comida que eu quero comer neste momento vocês não conhecem. Os discípulos continuaram, talvez alguém lhe trouxe comida. Mas ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Esta foi a preocupação de Jesus. Foi a vontade de Jesus. Fazer a vontade daquele que o enviou, que é Deus. Fazer a vontade de Deus. Ele preferiu dispensar a comida e dar tempo à mulher samaritana até que ela se converte a Cristo e logo tornou-se uma evangelista. Foi um trabalho grande evangelizar um samaritano, porque os samaritanos naquela altura não se davam bem com os judeus. E Jesus era judeu. Não se davam bem. Houve conflitos entre eles. Mas Jesus convenceu ela até que se tornou uma grande evangelista. Esta foi a preocupação de Jesus Cristo. A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. As preocupações na vida influenciam as nossas decisões diárias. Cada preocupação que nós temos uma definição. Temos uma palavra como fez. Quer dizer que a nossa resolução vem depois do problema. Porque ninguém resolve problema sem houver preocupações. Primeiro são as preocupações que vêm, depois procuramos formas de como resolver. Foi um trabalho muito grande para evangelizar esta senhora. Mas ela tornou-se em uma grande evangelista. A minha vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Neste versículo estamos a ver que Jesus é o verdadeiro Salvador do mundo. Porque Ele se preocupa com as almas perdidas. Ele preocupa-se com o mundo que está perdido no pecado. Os discípulos de Jesus pediram-lhe para ele comer, mas ele estava preocupado com as pessoas carentes no pecado. Estava preocupado com as pessoas que vivem distante da palavra da salvação. Jesus, ele se preocupou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E estas palavras constituem um desafio para nós, um desafio para os cristãos, um desafio para a igreja hoje. Mas olhando no dia a dia, por causa da sociedade que observa, por causa do mundo
que tem observado as coisas que nós olhamos diariamente na sociedade, as coisas mudam. Aqui a preocupação de Jesus é preocupar-se com a vida do homem. O mais importante é a vida espiritual do que a vida material. Mas hoje a preocupação total é material. Todo mundo está preocupado com o material. Ninguém diga que eu preciso do espiritual. Preciso da alimentação. Preciso me fortalecer. São poucos. Muitos estão preocupados com a vida material. Mas Jesus preocupou-se com a vida espiritual, preocupou-se com a salvação do homem como prioridade em primeiro lugar. Fazer a vontade de Deus. Ele humilhou-se. Humilhou-se totalmente. Fez cumprir a vontade de Deus. Porque esta vontade, fazer a vontade, é a missão como igreja. É a tarefa como igreja que nós recebemos lá em Mateus. Ele diz que ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Ide e pregai. Esse ide não consiste só nos membros da evangelização. É para nós todos o ide. Pregai o Evangelho a todas as nações. É tarefa da igreja. E nós, quando passamos na catequese, nós vimos qual é o ministério da igreja. Vimos que o ministério da igreja é proclamar Cristo a todos os homens. É a tarefa que a igreja tem. Levar o Evangelho. Expandir o Evangelho. Transformar vidas. Curar vidas. E no último versículo, que é o versículo 35, ali no final, Jesus nos alerta dizendo: levantai os olhos e vede as terras. Ali no versículo 35 ele diz: eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Olhai as terras, já estão prontas para a colheita. Mas que terras são essas? Jesus está a dizer: levantai os olhos e vede os campos. Que campos são esses? Quais são essas terras que Jesus está a proferir? Quais são as terras que Jesus estava a se proferir neste momento? Jesus estava a dizer: levantai os olhos e vede as terras. Depois de muita conversa com a mulher samaritana, depois de muita conversa com os discípulos, agora Jesus dá uma tarefa: erguei os olhos, levantai os olhos e vede os campos, vede as terras. Que terras são essas? Quais são os campos em que nós devemos olhar? Quais são as terras em que nós devemos olhar? Que terras são essas? As terras que nós precisamos de olhar são o mundo perdido no pecado, o mundo que se perdeu no pecado e necessita da salvação. É este mundo em que nós devemos erguer os nossos olhos como igreja e transformar vidas. São essas terras que nós precisamos de olhar. É aí onde deve estar a nossa preocupação. Olhar naquilo que é a salvação do homem. Porque se nós estamos salvos, se nós estamos sentados aqui, é porque alguém um dia se preocupou contigo. Alguém um dia teve que passar a noite, dia e noite a orar por causa da sua vida. Se estamos aqui é porque alguém se preocupou para a nossa salvação. Agora é a nossa vez. Temos que nos preocupar também em salvar os nossos irmãos perdidos no pecado. Em salvar aqueles que estão a fundo no pecado. Aqueles que estão no mundo do mal. Não estamos a dizer que vai pregar aquelas pessoas que já vivem nas igrejas, não.
Jesus diz que não meterem pedra em cima da outra pedra. Onde os outros já evangelizaram, você deve evangelizar no outro sítio. Temos muita gente que ainda estão fora e não conhecem o Evangelho. Há necessidade de arrancar, colocar a verdade diante destas pessoas, transformar vidas, transformar os corações perdidos para a vida eterna, mostrar que a vida eterna só está em Jesus, porque sem Jesus não há vida eterna, sem Jesus não há salvação, porque Ele dizia, sem a mim vocês não darem fruto. Eu sou a vida, o caminho. Jesus. Temos que mostrar aos homens quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Está na hora. Como igreja, é hora de levantar os olhos. A igreja não deve dormir. A igreja deve erguer os olhos. É uma ordem que Jesus nos dá. Erguei os olhos, levantai os olhos. Significa que a igreja não deve dormir. A igreja não deve estar de olhos fechados. A igreja deve estar de olhos abertos. É hora de levantar os olhos e ver os povos perdidos. Porque quando levantamos os olhos, nós identificamos o que está além. Quando levantamos os olhos, conseguimos notar o mal que está ali. Quando levantamos os olhos, conseguimos identificar que alguma coisa está mal na minha vida. Quando levantamos os olhos, conseguimos localizar que esta coisa só sai com o sangue de Jesus. Ainda no mesmo versículo 35, estamos a ver o zelo de Jesus para com o trabalho divino. Foi muito intenso a ponto de dispensar a comida. O trabalho de Jesus de evangelizar a mulher samaritana levou tempo. Foi necessário ele dispensar a comida. Ele dizia, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade de Jesus. Qual tem sido a sua vontade? Qual tem sido a sua prioridade na vida? Estás a priorizar a vida espiritual ou ainda estás a priorizar a vida material? Porque alguns estão atrasados por causa do pequeno almoço. A prioridade aqui, Jesus, é fazer a vontade daquele que o enviou. Ele dispensou a comida. Ele diz assim ainda, erguei os olhos, é uma ordem, ele está a ordenar, levantem os olhos. Igreja, levantem os olhos. A igreja não deve dormir. A igreja não deve se tornar dorminhocos. A igreja deve levantar os olhos, erguer os olhos e ver os problemas que estão acontecendo na sociedade. Erguei os olhos. Todos os filhos de Deus precisam preocupar-se com o trabalho da evangelização. A evangelização não é uma tarefa da equipa da evangelização. A evangelização é a tarefa da igreja. A igreja deve preocupar-se com a evangelização. Porque nós depois criticamos. A evangelização está a dormir. A evangelização não está a fazer nada. Temos que fazer alguma coisa. Você é evangelista. Desde que você recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você é uma evangelista. Você é evangelista. Você é profeta. Profetize contra a sociedade. Jesus precisa de homens. Jesus precisa de jovens. Jesus precisa de senhoras que profetizem, que evangelizem, que mostrem Jesus Cristo como o caminho e Salvador das nossas vidas. Não há salvação sem Jesus.
podemos demonstrar isso? Ainda Jesus, em Mateus 28, versículo 11, diz que é-me dado todo o poder dos céus e da terra. O poder está em Jesus. Mas Ele também nos dá esse poder. Lá em Lucas 19:10 diz que eu vos dei o poder para pisar serpentes e escorpiões. Temos esse poder. Como igreja temos esse poder. Mas precisamos de levantar os olhos para nós percebermos, identificarmos como é que nós vamos usar este poder que nos deu. Temos esse poder. Mas precisamos erguer os nossos olhos para podermos localizar como é que nós vamos poder usar este poder que Jesus nos deu. Levantar os olhos. Esta é a preocupação. É possível que Jesus te chamou. É possível que Jesus te chamou para você se tornar evangelista, para você se tornar um catequista, para você ir na formação de teologia. É possível que Jesus te chamou, mas para você dar conta é preciso levantar os olhos, erguer os olhos, levantar os olhos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a fonte. Para terminar, há muitas áreas em que nós temos necessidade de levantar os olhos, é alargar os nossos horizontes, mas esses olhos que nós vamos levantar, a prioridade principal é a evangelização. A evangelização é o foco. A evangelização é a base. Foi um sacrifício que Jesus fez. Mas agora temos esta tarefa de evangelizar. A evangelização é essencial. A hora é esta de levantar os olhos e ver o mal que está a acontecer na sociedade. Cada ano há doenças, cada ano há preocupações, cada ano o governo está preocupado, cada ano a sociedade está preocupada. Há necessidade de levantar os olhos e percebemos que o fim está chegando. Jesus está a caminho. É preciso levantar os olhos. É preciso erguer os nossos olhos. A igreja tem a tendência de olhar só para as coisas materiais e esquecer as coisas de Deus. Outros meteram os planos de Deus em segundo lugar. Primeiro temos que buscar a vontade de Deus. E outras coisas nos serão acrescentadas. Hoje a preocupação são terrenos. A coisa essencial hoje são terrenos. E quando um cristão se entrega, se envolve, entrega terreno para a igreja, amanhã quando cometer um erro, não deve ser disciplinado porque vai querer receber as terras. Diz que eu é que comprei essas terras. Agora vocês vão me pôr em subdisciplina, vou receber os meus terrenos. As pessoas estão preocupadas com as coisas terrenas. A comida tem sido uma fonte essencial. O tempo tem sido uma moeda valorizada. O tempo tornou-se uma moeda que tem valor. As pessoas estão preocupadas com o tempo. Outros vão nas formações. Outro diz que eu vou fazer um curso. Outro diz que eu não tenho tempo, tenho que fazer a formação X, depois vou fazer aquela formação e vou fazer aquela formação. Não há tempo para servir o Senhor. Mas quando não há emprego, quando não há trabalho, quando as necessidades se complicam na vida, passa todo dia a orar. Até na igreja não falta. Mas quando o emprego fugir, quando Jesus largar as mãos, quando Deus largar as mãos, as orações vão vir. As orações vão aparecer naquele momento. A pessoa que dizia que eu não sei orar, agora ora com fervor. Quando o emprego aparecer, o Senhor Jesus
a igreja ficou no segundo plano. Ficou no segundo passo. Já não ergueu os olhos. A preocupação é a evangelização. Nós estamos preocupados em construir os templos, estamos preocupados em construir templos, casas, terrenos, enfim. Mas Jesus, ele nos deixou um aviso, ele diz que, na verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra e tudo será destruído. A preocupação grande é transformar as vidas, evangelizar. Lá em Mateus 6,33, Jesus queria dizer, se você buscar a minha presença, o meu reino, eu vos cuidarei. Vou cuidar de vocês. Quando colocamos a nossa prioridade nas coisas de Deus, o nosso desejo vai ser transformar as pessoas. Ver as pessoas libertadas do pecado, ver as pessoas curadas do pecado e transformadas e salvas. A igreja foi chamada para levantar os olhos. Está lá em Colossenses 3:1. Diz que buscar as coisas de cima. É preciso buscar as coisas de cima. Como igreja, a tarefa essencial é lutarmos para buscar as coisas de cima. Não é as coisas de baixo. As coisas de baixo são passageiras. Temos que olhar lá em cima. A necessidade, a preocupação grande é olhar lá em cima, lá. Não devemos mais perder tempo. Não estamos mais no tempo para brincar. O tempo é urgente, a missão é urgente, a tarefa é urgente. Temos que levantar os olhos agora. Vermos os nossos irmãos conforme estão perdidos. Olhem a sociedade conforme está. Nas nossas famílias mesmo, nas nossas famílias, vamos ver como é que a nossa família está. É preciso levantar os olhos. O crente que olha para cima, ele consegue amar. O crente que consegue erguer os olhos, olhar para cima, ele consegue amar. Não fala mal do seu irmão, mas sim, ele perdoa. O crente que olha para cima, ele produz bons frutos e sempre está à volta, à espera de Jesus. A igreja não devia ficar triste. A igreja deveria estar alegre, à espera da vinda de Jesus. Mas por causa do pecado que assolou a sociedade, por causa do mal que entrou, o mal se multiplicou dentro das igrejas, as pessoas estão tristes. Mesmo sabendo que Jesus um dia vai vir, e quando Jesus vier, nós estaremos com Ele. A igreja está triste. Porque alguma coisa lá dentro, é preciso levantar os olhos para identificarmos o mal que está lá dentro. Não devemos perder tempo. Jesus, no versículo 35, Jesus, além de mandar os discípulos para erguer os olhos, ele vê as terras e ele acredita. Porque ele diz, já estão brancas para a ceifa, já estão brancas para a colheita. Jesus estava dizendo que é necessidade para fazer agora. Esse trabalho é para fazer agora, não é amanhã. Já está pronto para a colheita. Temos que colher. Olhar. Jesus diz olhar. Estão brancas para a colheita. Quando vemos lá no texto de Mateus 24, diz que vocês fiquem atentos. Prestem atenção com os sinais. Abrem os vossos olhos e prestem atenção com os sinais que estão aparecendo. Vocês ouvireis, vão ouvir rumores de guerra. Vão ouvir sinal de guerras e vão ouvir rumores de guerras. Mas não se preocupem. E hoje, a sociedade, a guerra política. A guerra política. A guerra dentro das igrejas. As igrejas estão a lutar por causa do poder.
todo mundo quer estar no poder, há guerra, há conflitos dentro da igreja. Há guerras familiares. Os filhos estão a matar os pais estão a matar os filhos, a sogra e a nora não se dão bem, há guerra familiar. É preciso levantar os olhos e acabar com este mal que assolou a sociedade. Porque o mal se multiplicou na sociedade. Porque o homem separou-se de Deus. Porque o homem separou-se da escravatura de Deus. Há necessidade de levantar os nossos olhos, erguer os nossos olhos e acabar com este mal. Este mal só vai acabar quando a igreja despertar, quando a igreja levantar os seus olhos e erguer, olhar, acabar com este mal que está a assolar a sociedade. E ainda vai acontecer coisas perigosas, vai acontecer mais coisas difíceis. Mas Jesus diz que prestem atenção, não fiquem preocupados, porque são apenas princípios. São apenas princípios das dores. As verdadeiras dores ainda não aconteceram. Precisamos de erguer os olhos, levantar os olhos. É a missão que Jesus nos deu. Temos que levantar os olhos. Não é mais tempo para brincar. Já não estamos mais no tempo para brincar. Se ainda queres brincar de cristão, pode ficar em casa. Porque o diabo não brinca de cristão, o diabo mata, destrui, ele mata rápido. Não é tempo de brincar de cristão. Temos que levantar os olhos e percebermos os sinais do Senhor Jesus. Levantar os olhos, preocuparmos com os nossos irmãos que ainda estão perdidos no pecado, que ainda vacilam com o pecado. Temos que levantar os olhos. A igreja não deve dormir. A igreja deve levantar e perceber os sinais que vêm de Jesus. Levanta os olhos. Jesus está ordenando. Jesus está mandando. Levanta os olhos. E veja o que o mal, o que a sociedade, conforme que a sociedade está hoje em dia. É preciso levantar os olhos e destruir esse mal. Por intermédio da evangelização, por intermédio da oração, por intermédio da fé e esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?